Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu postei esse corte que eu fiz sem planejamento nas minhas redes sociais e todo mundo adorou. Vamos ver como é que faz? Eu vou mostrar para você a base do corte. Esse é o corte aberto. Você vai fazer o início com vermelho, um contorno de um dos lados, do lado que você preferir, com marrom, preenchendo um pouquinho os cantinhos, esfumando e um pouquinho para dentro até o centro. Em seguida, o contorno com o preto em todo ele, bem fininho, e um sombreamento vermelho ao redor, deixando uma bordinha transparente, branca, da cor da pele, que é para dar a ideia de iluminação e de pele inchada. E em seguida, esfumar ao redor do corte. Essa é a base da pintura do corte. E aí fica essa parte aí que seria a pele da pessoa. O corte fino, o arranhão, é a mesma coisa, a base vermelha. Em seguida, um pouquinho de marrom de um dos lados e em seguida um contorno preto bem fininho. E para finalizar, esfumar com o vermelho, deixando a bordinha da cor da pele da pessoa. É isso aí. Essa é a base da pintura do corte. São esses 3 passos aí. Agora vamos na prática. Eu sou fã de tinta líquida. Todos os meus trabalhos são feitos com tinta líquida. E eu vou fazer essa pintura com tinta líquida para ajudar as iniciantes. Tá? Que todo mundo começa com tinta líquida. Nós temos aí as cores vermelha, marrom, preta, branca e o sangue artificial da Slug, tá bom? Esse é um sangue artificial que você usa ele para finalizar, tá? Eu não sou patrocinada, mas eu estou mostrando aí para vocês as marcas das tintas que eu estou usando, da Color Make e da Rostinho Pintado. O marrom eu estou usando da Rostinho Pintado, que foi o tom mais escuro que eu encontrei aqui em casa, tá? Que eu tenho comigo. Então, vamos começar o design do corte, tá? Vamos começar por esse fininho. Então, agora nós vamos ver na prática como se faz. Eu vou começar usando esse pincel filete, tá? Da Ceramic 303 20/0. Eu vou fazer todo esse arranhão somente com esse pincel aí. Nós vamos começar com um tracinho bem fininho, tá? E curto. Não façam muito longo, porque os próximos movimentos vai alongar o tamanho do corte. Então, façam o menor possível. Aí, nós vamos passar o dedo para lá e para cá no início e depois vamos, para tirar o excesso da tinta, e depois vamos esfumar para os lados, tá bom? Retocar novamente a tinta somente no centro, bem curtinho, para não engrossar o corte. Passar o dedo para frente e para trás e em seguida esfumar para os lados. Novamente, retoca. Você vai retocar até você achar que tá super vermelhinho ao redor, tá? Aí é no seu olho. Você vai no olhômetro aí, ó. Quando você achar que tá bem vermelhinho ao redor, você para de retocar a tinta central. Tomando cuidado para não engrossar, porque senão ele vira um corte aberto, tá? A ideia aí é fazer um cortezinho, um arranhãozinho bem fininho. Então, como eu já cheguei no meu esfumado ideal aí ao redor, eu já vou passar para o segundo passo, que é pegar com o mesmo pincel a tinta marrom, tirar o excesso dela, do pincel, deixar bem pouquinha tinta e contornar um dos lados do arranhão, levando um pouquinho da tinta para dentro do corte, bem pouquinho. É só dar uma esfumada com o próprio pincel, levando a cor marrom para dentro do corte.
Em seguida, limpamos o pincel. Vamos pegar a tinta branca, ou a outra sugestão que eu dou é essa tinta pastosa da Slug, que eu acho mais legal porque ela deixa mais no tom da minha pele, tá? Mas você pode usar a tinta branca, então eu vou mostrar as duas formas, tá? Pega um pouquinho da tinta branca com o mesmo pincel filete, tira o excesso da tinta, bem pouquinha mesmo, gente, para não ficar muito brancão, tá? Eu não gosto quando fica muito branco, então você vai passar o pincel bem de leve, fora da tinta vermelha, não é dentro da tinta vermelha, é contornando, bem por fora da tinta vermelha. Passou o pincel, se você achar que ficou muito branco, dá umas batidinhas ali com o dedo para tirar, para não ficar muito branco, para deixar mais parecido com a cor da pele, tá? E, ó, nem precisa retocar de novo com o branco. Já passei. Agora eu vou fazer com a tinta da Slug, que ela é da cor da minha pele, tá? Então eu achei que ficou melhor pra mim. Eu tô fazendo das duas maneiras, só pra vocês verem a diferença. É pouca, mas pra mim é melhor, tá? Ela vai fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer a mesma coisa, bem fininho, fora do vermelho. Não é por cima do vermelho, é fora do arranhão, tá? Contornando bem por fora. E vai passando até dar o ponto de ficar quase transparente e não ficar muito branco. Esses detalhes assim, visuais, são todos no olho, gente. Não tem medida, tá bom? Você olha e vê, olha. Assim, pra mim, foi o que ficou bom. Agora, nós vamos com preto, gente. Bem pouquinho preto. Pouquíssimo, pouquíssimo, bem fininho. Tá? E no vídeo parece que tá grosso, mas é que eu aproximei a imagem, então dá a impressão de que tá grosso. Mas vocês vão fazer bem fininho. E o preto não é por fora do vermelho, tá? É bem rente ao vermelho e levar um pouquinho para dentro do corte, bem pouquinho mesmo. Pode esfumar ele um pouquinho para dentro, porque qual que é a ideia do preto? Não é contornar. A ideia do preto vai dar uma profundidade no corte. Vai dar a impressão de que ali tá inchado na borda da pele e tá fundo lá dentro. O corte, o arranhãozinho foi um pouquinho profundo, tá vendo? Aí a gente já dá uma visão do efeito do preto dentro do corte. Tá bom? Olha, dá a impressão de que tá profundo. O corte, a borda da pele tá inchada. E ficou assim. Agora a gente vem com o sangue artificial da Slug. Pouquinho. Bem pouquinho na pontinha do pincel. Vocês percebem que eu tô usando o mesmo pincel para fazer esse corte. E você aplica o sangue na parte vermelha do corte. Na parte vermelha. E ele é legal porque ele deixa o corte com aspecto molhado, de úmido. Peguei agora a tinta branca e vou aplicar um pouquinho de tinta dentro do local onde você aplicou o sangue, tá? Para iluminar, para dar uma clareada e ficar com aquele aspecto de pele podre lá dentro, esbranquiçada, tá bom? Ficou assim, olha, esse é o efeito que dá. Agora nós vamos com o preto fazer a costura, os pontinhos, tá? Evitem deixar uma ponta fina e a outra grossa, porque é para dar a ideia que a linha foi cortada, tá bom? Então você faz os tracinhos, faz uma bolinha, que é
o ponto onde foi dado o nó na linha. E vai fazendo isso quantos você quiser. Não é interessante você fazer muito, senão você acaba escondendo a pintura, né? Então façam alguns. Isso aí é o nozinho que deu na linha e ficou a pontinha da linha cortada. Aí já dá para perceber o efeito visual que dá essa pintura. A gente vem agora com o vermelho, bem pouquinho na ponta do pincel. E vamos dar umas batidinhas aí com o pincel, só para dar a impressão de que tá infeccionado aí o lugar da costura. E pronto! Tá pronto o arranhão, o corte fino. Agora com o pincel redondo, número 2 da Ceramic, nós vamos pegar a tinta vermelha e fazer um corte aberto, tá? Você passa o pincel e deixa a parte central aí do corte um pouquinho mais largo que as pontas. Com o pancake marrom, nós vamos molhar o pincel, pegar um pouquinho do pancake marrom e fazer o que nós fizemos lá no corte fino com a tinta líquida marrom. Essa aí é uma outra opção, você pode usar o pancake. Vamos passar só de um lado do corte e esfumar os cantinhos e um pouquinho para dentro do corte, tá? Levar um pouquinho do marrom para dentro do corte, pode ser feito com a tinta líquida também. Eu só estou mostrando a opção que você tem de usar o pancake. Se você ver que ficou muito escuro o marrom, dá uma retocada com vermelho por cima. Agora a gente vai usar o pancake vermelho e um pincel de sombra de maquiagem social, tá? Isso é um pincel de sombra. Vamos pegar o pancake seco e vamos esfumar ao redor do corte, deixando uma bordinha ao redor do corte, tá bom? Por que nós vamos fazer assim no corte aberto? Porque o corte aberto é mais grosso que o arranhãozinho fininho lá. Então, no corte aberto não dá para você ficar esfumando com o dedo por cima, porque a tinta não seca tão rápido quanto o corte fininho, tá bom? Então, nós vamos fazer dessa maneira aí. Com um pincel de sombra de maquiagem social, nós vamos esfumar com pancake seco. O outro lado, eu vou usar um pincel de sombra mais fininho, que é uma outra dica que eu dou para você que tem dificuldade de esfumar com o grosso. Olha, com o fininho, com o menor, você vai fazendo mais facilmente, deixando a bordinha da pele e esfuma igualmente você fez do lado anterior, tá bom? Esse efeito de esfumado aí você não vai conseguir com a tinta líquida. Pode até tentar, mas é difícil, então você tenta mesmo com pancake. Vou usar novamente a tinta da Slug, da cor da minha pele. Vou molhar o pincel, ela precisa ser ativada com água, tirar o excesso e dar mais uma definida, mais uma iluminada na partezinha da minha pele aí, que ficou exposta ao redor do corte. A mesma coisa com pincel preto, bem fininho, com pouca tinta preta, vou fazer o contorno do corte bem fininho, dos dois lados do corte. Trazer um pouquinho da tinta preta para dentro, esfumando para dentro bem pouquinho, para dar aquela impressão de que o corte está profundo, que a pele está inchada. E em seguida vou usar o sangue da Slug novamente e aplicar dentro na parte vermelha
levando um pouquinho só para cima do preto, e assim já dá esse detalhe de umidade do sangue. Com o branco, vamos dar uma iluminada para ficar com aspecto de pele apodrecida dentro do corte. Pessoal, eu fiz das duas maneiras. Vocês podem usar a técnica do corte aberto no corte fino e a do corte fino no corte aberto. Mais uma iluminada aí com o branco para dar mais um destaque na iluminação. Agora com o vermelho, com o próprio dedo, eu usei a base reta da esponja para passar bem de leve um vermelho, para fazer as manchas de machucado ao redor do corte. Tive que fazer bem rápido esse vídeo, gente, não deu para fazer, senão ia prolongar bastante. Peguei um pouquinho do marrom também, fiz a mesma coisa por cima do vermelho e dei umas batidinhas com marrom para dar uma escurecida, tá? Foi preciso fazer assim bem apressadinho, porque senão ele ia ficar muito longo. Aí com o vermelho eu fiz mais uns arranhõezinhos aí do lado, se você quiser fazer. É a mesma coisa, vermelho, marrom e o preto se você for contornar. Como eu não ia contornar, ia só uma raladura, então eu não usei o preto. Um pouquinho de sangue. E o passo a passo é o mesmo sempre, vermelho, marrom, preto e sangue, tá? E ficou assim, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o meu vídeo, por favor. Se inscreve no canal, tá bom? Deixa seu comentário. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!